Lucas 12 e Mateus 6. Abre as duas passagens, veja já qual os versículos. Mateus 6. Vamos orar mais uma vez, pedir a graça do Senhor, para que nós não só possamos ser bons ouvintes, mas praticantes da palavra, e para que ela seja verdadeira e tenha efeito nas nossas vidas, se nós não colocarmos em prática. São simples informações que ouvimos e passam desapercebidas. Mas se nós queremos viver uma vida próspera do Senhor, nós temos que pôr em prática, a começar de mim. Eu estou ouvindo uma ministração hoje, e o ministro falava o seguinte: o profeta não é isento da palavra, é o primeiro que ouve, né? A primeira pessoa por quem Deus fala é conosco. Então, quem toma chicotada primeiro somos nós, né? E aí o Espírito Santo continua falando durante a ministração. E Deus falou muito comigo. Hoje nós vamos falar sobre as necessidades primárias, as necessidades básicas e sobre as necessidades que são secundárias. Vamos orar, Senhor. Senhor, nós te damos graça, Deus. Nós queremos te agradecer por este momento especial de estar na Tua presença. Na verdade, estamos o tempo inteiro na Tua presença. Nós às vezes nos esquecemos disso. Para ser sinceros, na maior parte das vezes. Mas tomando consciência nesse momento da Tua presença entre nós, nas nossas vidas, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas limitações, as minhas limitações, as limitações das nossas mentes, do nosso entendimento e da nossa própria aplicabilidade da palavra, de aplicar a palavra nas nossas vidas. Por isso eu quero te pedir, Senhor, tem misericórdia de nós, derrama da Tua graça, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, para que possamos viver a plenitude do Teu Evangelho, Senhor. Nós precisamos estar livres das amarras que este mundo nos impõe. Por isso é necessário que nós estejamos prontos, ou pelo menos nos preparando, Deus, para colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Em nome do Senhor Jesus. Porque eu sei que eu e os meus amados que estão aqui nessa noite querem ter vidas prósperas na Tua presença. Em nome de Jesus. Derrama da Tua graça e do verdadeiro sentido da prosperidade na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em necessidades básicas, nós pensamos no quê? O que é básico para você sobreviver? Uma TV de LCD, Full HD, que até hoje eu não sei para que serve aquele Full. Alguém pode me explicar? Quais são, irmãos, as necessidades básicas? Comer, vestir, beber, morar, né? Morar. Nós vamos no texto de Lucas 12, 15. Vamos lá. Vamos ver o que diz o texto de Lucas 12. Vocês estão prontos? Quem acredita que toda história tem um final feliz? Nem toda? Nem toda? Mas vocês já ouviram histórias e gostam de histórias com final feliz, não é? E eu queria que você abrisse bem os teus ouvidos e o teu coração nessa noite. Pode ser que aquilo que a princípio você comece a ouvir aqui incomode um pouco os teus ouvidos e o teu coração. Mas fique em paz. No final você vai entender. Eu espero que você entenda, né, ao longo de toda a mensagem. Mas que o Espírito Santo vai falando com você como falou comigo. Vamos lá. Lucas 12, 15. Olha, pastor, o dia que o senhor ligou lá em casa falando o tema da mensagem, que eu fui na Bíblia, quando eu bati o olho nesse versículo, eu falei, isso não é um versículo, isso não é um tapa na cara, né? Como diz o Edmilson, é logo na emenda. Dá uma lida nisso aí. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu quero uma pessoa corajosa para ler. Quem vai ser? O Aquino, corajoso. Bíblia não. Ai, a Andréia pode ler.
Pode ler, André. Vai, André. Corajosa. Tem um corajoso, uma mulher, um homem corajoso aqui, irmão Newton? Então lhes recomendou: tende cuidado de guardar-vos de toda qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste em abundância dos bens que nele possui. Olha isso. Nós ouvimos por aí, falamos aqui neste lugar sobre prosperidade. E aí está impregnado nas nossas mentes a questão da prosperidade. Aqui nessa igreja, graças a Deus, nem tanto, né? Porque nós temos, graças a Deus, um ensino coerente da palavra. Mas olha o que diz o versículo 15, na parte B, parte C em diante. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que faz o ser humano próspero não quer dizer aquele que tem muitos bens, não quer dizer que ele seja próspero. Nós confundimos a prosperidade com a abundância de coisas. Nesse mundo que nós vemos coisificado, onde as coisas têm mais valor do que as pessoas. E para falar de necessidades básicas, primárias, coisas que nós precisamos mesmo, e as outras necessidades, como administrar isso, para que sejamos homens e mulheres prósperos diante do Senhor, nós precisamos entender que as nossas vidas não podem estar pautadas naquilo que temos. E aí a nossa sociedade vai descambando e a gente não entende. A vida de um homem não consiste, a consistência dela não está na abundância, na quantidade dos bens que esse homem, e aqui está falando do homem no sentido de ser humano, que ele possui. E no início do versículo está falando sobre uma palavrinha aí, que muitas pessoas, às vezes, mesmo dentro das igrejas, nós nos pegamos, às vezes, sendo avarentos. E a palavra avareza quer dizer apego exagerado e nojento ao dinheiro. Olha o que diz a palavra avareza. Lá no cenário dá uma olhada. É apego exagerado e nojento ao dinheiro. Olha o que diz o início do versículo. Então recomendou-lhes: tendo cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Às vezes a vida, irmãos, que nós pedimos para o Senhor, pedimos porque somos avarentos, não para suprir as nossas necessidades básicas. Queremos que o Senhor supra as nossas futilidades nesse mundo coisificado, onde as coisas têm mais valor que as pessoas, e nós somos muitas vezes avarentos. E eu vou explicar de que maneira. A primeira coisa que a gente já começa a entender aqui é que prosperidade, no sentido literal da palavra, não está ligada em só você ter dinheiro. Como o próprio versículo diz, a vida de um homem, guarda isso na sua mente, a vida de um homem não consiste, não tem consistência, firmeza na quantidade, na abundância dos bens que esse homem possui. É o que diz o versículo 15. Lá em Lucas 12, agora no versículo 33, vamos ver o que diz. E falando de avareza também. Lucas 12, 33. Parte B do versículo. Depois da vírgula aí. Diz assim, ó. 33, todos acharam? Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível dos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça consome, corrói, consome. 34 diz: porque onde está o vosso tesouro, está aí o vosso coração. E às vezes nós usamos esse versículo corriqueiramente e não nos atentamos. Se o teu coração está nas coisas deste mundo, ali está o teu tesouro. As coisas que tem, o que é tesouro? É aquilo que você tem de precioso, de valoroso. Por que nós batemos cabeça o tempo inteiro? Porque os valores que estão impregnados em nós, mesmo enquanto cristãos, não somos do reino dos céus. Somos dessa terra. E nós nos enfiamos em dívidas e de repente achamos que Deus não supre as nossas necessidades. Né? É aquela velha história, ganha 1.000, gasta 3.000. E aí não tem dinheiro para pagar a conta de luz, porque pagou um cartão de crédito. E Deus não está suprindo a minha necessidade primária. Porque o meu coração não está nas coisas pertinentes ao reino dos céus. Vamos pensar
um pouquinho? Quanto tempo por dia nós gastamos pensando em conquistar coisas do reino de Deus? E eu não estou falando de igreja, estou falando do reino de Deus. Quanto tempo do nosso dia nós paramos pensando em conquistar coisas dessa terra? Irmãos, teve um tempo atrás, acho que uns 2 meses atrás, eu quase surtei, no sentido literal da palavra. Onde eu moro, nós moramos, né? Não. Principalmente onde eu moro, que é mais no cantinho. Teve um tempo, irmãos, a polícia bateu lá, aí começou, executa, executa, executa. Pronto. Aí eu acordei, grudei minha almofada, eu sei que eu acordei no outro dia de manhã, grudado na mão dele assim, ó. Que dormi com o braço até, acordei com o braço no peito. Grudei no braço dele e dormi de medo. Tinha até um colchão debaixo da cama, qualquer coisa eu jogo o colchão no chão e vou lá. E 2 meses depois eu descobri que o executa, executa, era, não sei como é que é, se é roda, que tem um carro bem grandão. Foi lá para matar os meninos que eles estavam traficando. Aí alguém denunciou e foi lá matar eles. E o executa, executa, porque os moleques correram, se embrenharam, não sei lá onde, nos matos, ficaram atrás da polícia, não sei aonde. E executa era para matar eles. Aquele executa entrou no meu coração de um jeito que eu falei, pronto, daqui a pouco executa a gente também. Aí o que eu fiz? Todos os dias eu saía, Marcos Freire, lá para baixo. Nossa, o que eu andei naquele Jardim Helena atrás de uma casa. Vocês têm noção? Cheguei atrasada 1 semana, todos os dias, 5, 6 minutos atrasada no meu serviço. Tomando lá um desconto da primeira aula. Procurando casa, desesperada, apavorada. Mal conseguia orar, só procurava a casa. Eu não conseguia pensar em outra coisa, eu não conseguia falar de outra coisa. Porque isso estava tomando uma proporção no meu coração. Eu preciso de uma casa, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma casa. Eu trabalho tanto, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma casa, de um lugar digno. E aí quando foi essa semana, eu já tinha, Fábio já tinha me dado, né, os cascudos aí, eu já tinha calmado, e o Espírito Santo já tinha me incomodado de maneira... Aí uma amiga minha falou assim, não sei o que está acontecendo. Ela falou assim, por esses negócios de profecia, não, mas eu vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo está me incomodando para te dizer que você está sendo ingrato. Você não está sem teto, você tem o que comer, você tem onde morar, tem tudo o que você precisa dentro da sua casa. Ela foi bem arrumadinha, bem organizada, e não é hora de Deus te dar outra casa, porque você não vai conseguir com as suas mãos. Foi outra uma emenda, né? Quando eu vi aquilo, e quando eu vi o texto, eu falei, realmente, né? Quão insondáveis são os pensamentos do Senhor maior que os nossos. Mas é assim que nós vivemos, pautado nas coisas deste mundo. E onde estava o meu coração? Nas coisas pertinentes a esse mundo. E aí eu ficava pensando, aonde eu colocar minhas mãos eu vou prosperar. Estou prosperando nada, Deus. Estou morando sobre a garoa, que é uma casa grande, bonita. Fiquei pensando, né? Tem gente que ganha um salário até menor e consegue comprar uma casa. Agora, por que eu não consigo comprar? E aquilo ficou batendo na minha, me revoltou com o Senhor, confessando o pecado, né? Fiquei revoltada com Deus, porque tanta gente compra uma casa, por que eu não compro uma casa? Aí essa amiga me falou assim, olha, a minha casa hoje vale 400 mil reais, ela me falando. Quando eu comprei, eu não paguei, ela chamava por 120. Você acha que eu tinha dinheiro? Se você me perguntar de onde surgiu o dinheiro hoje, foi um pouco de empréstimo, um pouco daqui, um pouco dali, e Deus me deu. Não é do teu muito esforço, do teu muito achar que está fazendo para Deus, que você vai ganhar o favor dele. E são coisas que são tão claras para nós, mas que no dia a dia nos confundem. E olha só, onde está o teu tesouro, estará no teu coração. Como é que a gente quer prosperar, entender o que Deus está fazendo nas nossas vidas, ter corações gratos, saber que as nossas necessidades básicas o Senhor vai suprir, e a seu tempo vai nos fazer prosperar, mas para isso existem algumas condições. A gente às vezes fica pautado, porque os nossos corações, onde eles estão? Nas coisas dessa terra. E o nosso tesouro está aqui, então você se contente com o seu tesouro que está aqui. E olha o que diz o texto. Olha só, aonde que a gente tem que juntar tesouro? Nos céus. Aqui, meu amado, você compra um carro antes, se você esquecer de botar no seguro ou no
teve dinheiro para pôr no seguro, você pode ficar despreocupada. Que em menos de um mês você fica sem ele. Você não precisa se preocupar. Nem com lugar para você guardar o carro. Você vai ficar. Quando os bens que juntamos estão no céu, nosso coração está em Deus. E a prosperidade é consequência. Agora, quando os nossos corações estão aqui, ó, na terra, a consequência disso são coisas corruptíveis que são consumidas. Lucas 12:31 vai dizer, olha só, 12:31, o que diz? Buscai antes de tudo o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas. Na sua Bíblia está assim, e todas estas coisas. Que coisas? O texto, nos versículos anteriores, vai falar: olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. Nem Salomão, o homem mais rico, jamais se vestiu com tanta beleza. Você já viu algum passarinho morrer de fome? Cair de fome? Cair com esse espingarda que o homem dá, né? Mas de fome não. Quem sustenta? Deus. E a Bíblia diz que todas estas coisas vos serão acrescentadas: comida, bebida, vestimento. Deus pode dar outras coisas. Por isso que eu disse para você tomar cuidado com o que você está ouvindo. Está parecendo pesado demais. Deus não quer nos abençoar com outros bens. Mas eu vou chegar lá. Todas essas coisas serão acrescentadas. Olha, Deus quer acrescentar sobre as nossas vidas o básico, o suficiente para nós vivermos. A princípio. Porque eu quero falar com vocês de necessidades básicas. Deus garante que você vai ser suprido nas suas necessidades básicas. Ele não vai deixar você passar fome. Não se preocupar, não. Porém, eu devo ser um bom mordomo daquilo que Deus me dá. Aquilo que Deus põe nas minhas mãos, eu tenho que saber administrar. Não é ganhar 500 e gastar 2.000. Sabe por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Para entrar numa questão. Eu até escrevi algo aqui para nós meditarmos juntos. O padrão do mundo tira o nosso foco. Eu entro na dívida às vezes e parece que eu não tenho as minhas necessidades supridas. Será que só comigo já aconteceu isso? Você entra no limite do cheque especial, graças a Deus não entrei, né? Mas às vezes você entra na dívida, faz tantas dívidas por querer consumir algumas coisas, que aí não tem dinheiro para pagar a conta de água, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, tem que comer, né? Eu adoro ovo, mas ovo frito, cozido, omelete, porque comprou a televisão que o mundo diz que você tem que ter. E eu sei que não é agradável ouvir essas coisas. Deus não nos colocou na terra para ser mendigo, ver o povo tendo as coisas e nós não, mas tem que ver onde estão os nossos corações. O padrão do mundo tira o nosso foco. Às vezes nós entramos na dívida e parece que não tem necessidades supridas, porém, não são necessidades secundárias, são necessidades secundárias e futilidades. Percebe aí o que o Senhor te dá de sustento, o dinheiro que você ganha trabalhando. Dá ou não dá para suprir as suas necessidades? Necessidades. Mateus 6:24. Mateus 6:24. Acharam, irmãos? Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a mamon em algumas traduções. Existe um Deus chamado, né? Mamon, Deus do dinheiro. Não dá para servir as duas coisas.
conciliar as duas coisas. Não estou aqui, irmãos, pedindo para ninguém fazer voto de pobreza. Mas preste atenção no que a palavra diz. E aí nós vamos entender mais profundamente isso quando nós estivermos caminhando aqui. Olha só. Eu não posso servir a Deus e as riquezas. Ou eu sirvo a Deus no padrão da palavra de Deus, seguindo o que diz a palavra de Deus, ou eu sirvo as riquezas. A palavra diz: onde está o meu tesouro, aquilo que é precioso para mim, está o meu coração. O meu coração está em Deus ou nas riquezas? Nos padrões que as sociedades me ditam, ou no mundo, ou em Deus? Na sociedade, no mundo ou em Deus? Aonde estão? O mundo tem um sistema corrompido de coisas. E esse consumismo está entrando dentro do cristianismo. Nós gastamos tanto tempo com algumas coisas. Um exemplo. Olha que a gente que trabalha com criança ouve isso o tempo inteiro. Eu tenho um aluninho que eu acho que, não sei se ele tem algum problema mental leve, mas alguma coisinha tem ali. Eu falo assim para ele: William, cadê sua mãe? Está trabalhando. Ele é muito engraçado, ele faz caras boas. E o papai? O pai não trabalha não, está lá na minha casa. Aí eu 2 anos. Minha mãe está trabalhando para comprar presente pro William. Aí o quê? A mamãe está trabalhando para comprar presente pro William. Compra assim um montão de presente pro William, um montão de presente pro William. A mãe trabalha para comprar um montão de presente pro William. Aí ele vai falando um monte de vezes a mesma coisa. Aí ele diz assim: tenho saudade da minha mãe, mas a mamãe está trabalhando para comprar presente pro William. E ele é lindo, né? Os cabelos arrepiados, os bochechão. Aí eu acabo dando risada. Olha o que está na mente desta criança. E depois, se você quiser dar uma olhadinha lá na internet, tem um cara chamado Luciano, é um japonês. Até o fim da pregação vai entender. Luciano Sono. E ele fala muito sobre isso. Que na infância dele, os pais trabalhavam muito. E ele sempre ouvia: o papai e a mamãe estão trabalhando para comprar as coisas para você. O papai e a mamãe precisam trabalhar para te dar as coisas. O papai está trabalhando para te dar aquele videogame que você quer. Fica bonzinho que o papai vai te dar o videogame. E é isso na mente da criança. Ela já cresce pensando: meu pai está trabalhando para me comprar coisas. O pai está trabalhando para comprar as coisas para mim. E aí na mente da criança, quando ele cresce, ele entende: se meus pais deixaram de ficar comigo para trabalhar e comprar coisas, é que as coisas são mais importantes do que as pessoas, porque ele me largou para comprar as coisas. E aí depois cresce, aí o que acontece? Os pais não têm condições de dar aquilo que a moda vai cada vez dizendo mais, querendo mais, o consumismo querendo mais. E ele entende dentro dele fixamente que as coisas têm valor. E aí ele começa a roubar porque ele quer ter coisas. E ele começa a trapacear porque ele precisa ter coisas. E aí os pais dizem: onde foi que eu errei? Nós não prestamos atenção nestas coisas. O fato de ter. Eu lembro que o pastor Duval veio aqui uma vez e ele fez a seguinte pergunta: quando eu for comprar uma caneta, e ele é colecionador de caneta, né? E ele se perguntava, ele falou que era a pior tortura do mundo: eu preciso ou eu quero? Eu quero ou eu preciso? Ele falava: eu tenho 350 canetas, será que eu preciso de mais uma? Mas aquilo, além de ser um consumismo, o consumia. Amar virou sinônimo de dar coisas para o outro, principalmente no namoro, né? Em casa, no relacionamento com pais e filhos. Eu não sei dizer para o meu filho que eu amo, mas eu sei dar coisas para ele. Mas eu estou querendo dizer que eu amo. Então eu dou coisas para ele. O amor ficou o reflexo dele. Eu amo, então eu tenho que dar. Eu dou coisas porque eu amo. Enquanto cidadão dos céus, os nossos corações não podem estar nessas coisas, nesses valores corrompidos. O que nos diferencia de outras pessoas? Uma vez que fomos resgatados por Jesus para viver sobre esta terra, mas não sobre os padrões desta terra. Não juntarmos tesouro nesta terra. E aí entra numa contraversão que eu vou te dizer: porém aquilo que Deus
te der, você tem que saber economizar, administrar. E aí entende que uma coisa está ligada na outra. Se aquilo que Deus me dá para o meu sustento eu administro bem, eu vou prosperando, eu vou alcançando outras coisas. Porque se eu sou fiel um pouco, Deus vai acrescentando muito sobre a minha vida. Porém, à medida que eu caminho de maneira desenfreada, mas eu dizimo, como Josafá disse ontem, eu oferto, eu dou o dízimo. E por que eu não prospero, se isso é promessa de Deus para a minha vida? Porque os outros 90% eu acho que é meu e acabou. E eu faço dele o que eu quiser, seguindo os padrões deste mundo e não os padrões do reino dos céus. Onde as coisas são mais importantes que as pessoas. Eu preciso trabalhar. E olha, irmãos, que isso para mim, sou uma pessoa proativa. Essa palavra de Deus veio e para eu aceitar isso aqui foi difícil. E não vou dizer que é fácil, não. Porque pelo meu esposo eu trabalhava só em emprego para eu ficar mais tranquila. Eu falo para ele, não, só até... E aí a gente fez um acordo. Até antes de eu ter um filho, eu trabalho 2. Depois, eu trabalho 4 horas no mundo. Tranquilo. Porque eu não quero que os meus filhos... Pode parecer loucura diante da situação do mundo, mas eu não quero que os meus filhos falem isso a meu respeito. Eu estou lidando com criança todos os dias. E aí tem um comportamento não irreversível, porque eu creio na graça de Deus. A gente lidar com adolescente de 15, 16 anos, mas a minha mãe me dá. Se vocês virem o vídeo que eu vi hoje, de uma menina de 15 anos que mora em Itaquera, um vídeo pornográfico. Tinha um homossexual na sala dela, e ela abaixaram as calças até o joelho e ficaram dançando em frente de um celular. Isso caiu na internet, o pai pegou a menina, levou a bater até chegar em casa. Mas o que tem na mente? O que aconteceu na criação dessa criança até chegar a esse ponto? Sem nível de pudor. E essa é a sociedade que nós vivemos, corrompida. Mas para essas coisas nós dizemos não. Mas para as coisas que são pertinentes a isso aqui, nós dizemos sim. Não ame as coisas. Não ame as coisas, ame a Deus e ame as pessoas. Esse é o desejo do coração de Deus, que nós amemos ao Senhor e as pessoas. Guarda essa frase no teu coração. É uma frase bem conhecida de todos nós. Deus nos deu pessoas para amar e coisas para serem usadas. O que nós fazemos hoje em dia? Hoje em dia nós usamos as pessoas por amar as coisas. Então, se você tem certa influência, eu fico perto de você, porque daí eu uso as coisas que você tem. Se você tem carro, eu amo com você, porque eu estou sempre de carona. Se você tem isso para me dar, então eu caminho com você. Porque você tem algo para me dar. Nós usamos as pessoas. E aí, se a gente parar 5 minutos para pensar, nós vamos ver que todos nós fazemos isso. Nós usamos pessoas. Nós nos relacionamos muitas vezes, 90% das vezes, porque nós queremos o que o outro pode nos dar. E eu tenho visto isso na minha vida, no processo, em alguns processos, Deus tratando muitas coisas. Eu estava até falando com os meninos esses dias. Geralmente o pessoal sai à noite, vai comer uma pizza e tal, né? E eu estava pensando. Falei, nossa, isso é tão legal, assim, em vez de a gente se reunir na casa de fulano para comer uma pipoca, nós nos reuníssemos lá naquele restaurante para assistir um filme com os meninos. É R$1,90, né? Um pacotinho de milho. Leva uns 4 pacotes para ver muita gente. E a gente vai assistir um filme e comer com eles lá. Usar coisas, usar a televisão, usar o vídeo. Mas estar junto, amar pessoas. Mas não. Nós preferimos perder tempo com coisas. Ir daqui ao shopping, se for bom sucesso, você vai gastar uma meia hora, dependendo do trânsito. Aí você fica lá na tela do cinema grandona. É melhor do que uma televisão de tem aqueles tubos desse tamanho que vai pequenininho. Melhor, claro que é melhor. Tem problema em você ir ao cinema? Claro que não.
Mas consegue compreender a diferença dos valores que nós damos às coisas? As coisas, amados, que nós possuímos. Quanto mais coisa nós temos, muitas vezes, vou chutar aí embaixo, 99% nos afasta do Senhor. Alguém compra uma televisão Full HD, não sei das quantas, de 42 polegadas e deixa na sala de enfeite? Alguém é besta? Pagar sei lá quantos mil reais para deixar o negócio de enfeite? Não. Ninguém deixa a televisão bonita, grandona de enfeite. Assiste, ó. Comprei, então vou comprar a TV a cabo, né? Porém, a Bíblia, que é a palavra de Deus, muitas vezes está lá na nossa sala de enfeite. Eu não tenho tempo de ler a palavra, porque agora Deus me deu uma televisão. Foi Deus que me deu. Já que Deus me deu, eu vou usar, eu vou usufruir. Daí eu vou usufruindo de todas essas coisas. Ah, mas agora eu ganhei um notebook, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo, agora eu tenho os livros e gastando meu tempo com as coisas. Porque às vezes eu fico mais tempo mostrando o carro. Esse não é meu caso, meu Senhor é pastor. Esse não é o nosso caso. Mais tempo mostrando o carro do que lendo a palavra. E quando nós formos embora dessa terra, você não vai levar nada como você não trouxe. A palavra diz: meu amado, você veio para cá sem nada, você também não vai levar nada de volta. Tem algum problema ter carro? Claro que não. Ainda mais se você mora lá onde eu moro, com aquela ladeira desse jeito. Mas quanto tempo você dedica às coisas? E quanto tempo nós dedicamos às pessoas? E aí, nós estamos falando de necessidades básicas. E por que eu entrei nessa questão da coisificação, de amar mais coisas do que pessoas? Porque eu entendo, e é fácil de todos nós entendermos, que Deus vai suprir as nossas necessidades básicas, mas porque não temos corações gratos, porque não prosperamos, porque estamos fixados nas coisas. Não adianta vir aqui e dizer para vocês: olha, tem que saber administrar o que você tem. Primeiramente são as necessidades primárias, e depois as secundárias. Isso é fácil. Mas por que nós não conseguimos? O que está por trás de tudo isso? Por que não conseguimos administrar o que Deus nos dá? Ter uma boa mordomia, administrar bem, primeiro com as necessidades do lar, a comida, a bebida, a vestimenta, e depois a secundária. Não, eu tenho 4 pares de sapato, vou comprar mais um, se sobrar um dinheirinho. Por que nós não sabemos administrar? Porque os nossos corações estão nas coisas. Por isso eu estou falando de coisas. Por isso estou falando da maneira como as coisas têm tomado as nossas vidas. As coisas exigem tempo, dedicação. Não sei se vocês lembram antigamente. É da minha época, né? Eu era novinha também. Isso faz um tempinho só. Tinha uns bichinho virtual. Quem lembra? Do bichinho virtual. Você comprava aquele troço, pagava caro naquilo. Minha mãe nunca me deu. Ainda comprava as baterias quando o cara dava bateria. Ainda tinha que ficar dando comida, dando banho, dando sei o que. Aquela bexiga daquele negócio tomava um tempo. Não era? Tinha gente que acordava de madrugada para alimentar o diabo do bichinho virtual. Né? Comprava os filhos da Leninha, os filhos davam conta, tinha que alimentar o bicho não morrer. E olha, e é engraçado, e esse é um exemplo típico de que as coisas vão tomando o nosso tempo. Você compra, gasta o seu dinheiro, depois vai ter que gastar o seu tempo. E vai do quê? Nem o bicho de estimação do cachorrinho não é, Célia. Nem o cachorrinho não é. É um bicho virtual. E esse é um exemplo típico de como nós perdemos tempo com coisas. Olha, hoje passou a moda, passou o tempo, tem gente que nem lembra. Só lembra quem ficou ali, né? Sacrificando para cuidar do bicho. Coisas exigem tempo, dedicação, energia. Às vezes nós trabalhamos tanto. E quando chega em casa não tem tempo de ler a palavra. Não tem energia. Não tem tempo de fazer uma visita. Não tem tempo de ligar para o outro para saber, e aí? Porque os nossos corações estão nas coisas. E às vezes a gente não prospera por causa disso.
esse mesmo ministro, ele é ministro de louvor de um grupo famoso, esqueci o nome agora, o Luciano Som. E ele fala uma coisa, ele fala que o shopping center é o templo da adoração às coisas. Quem nunca foi no shopping? E tem uma placa enorme assim, amarela, preta. Já sabe qual é a palavra que tinha lá? Liquidação, promoção. Só R$10. R$9,99. Né? Só. Passa no cartão. Né? Só. Às vezes a gente não precisa, mas a gente quer. E às vezes já ficou triste porque queria comprar um sapato, uma bota, e não tinha dinheiro. Só eu. Quem já ficou triste porque não tinha dinheiro para comprar uma coisa? Que nem era uma coisa, né? Nesses dias eu estava brava. Falei pro Fábio, esse negócio de ficar juntando dinheiro para comprar casa, não tem dinheiro para comprar uma bota. Ele falou, você vai comprar bota. Não, mas tá muito cara a bota, ele tá doida. Quer comprar bota, não vai comprar bota. Porque depois eu fico pensando, eu falei, eu quero aquela bota lá R$100. Depois eu penso, nossa, eu preciso de uma bota daquela, não sei nem andar de salto dele, porque eu quero uma bota daquela. Mas às vezes nós nos deixamos tomar pelas coisas, nós entristecemos a nossa alma por causa de coisas dessa terra. E não conseguimos nos compadecer com pessoas que estão ao nosso lado, com os casamentos destruídos, com as vidas acabadas no chão. Coisas fazem com que os nossos olhos estejam nessa terra. Quais são os desejos mais íntimos, como eu perguntei no começo? Secretos, sinceros. Estão em coisas, pensa aí por um instante. Aquilo que você mais quer alcançar hoje. Seja sincero com você mesmo, não precisa me dizer o que é não. Pensa em 3 coisas que você quer alcançar hoje. 3 coisas. Estão ligadas em quê? Por coisas. São coisas que você realmente precisa. Nós faltamos a nossa alegria, a nossa felicidade nessas coisas. Aí está o problema. Dinheiro, além de ser coisa, é um Deus e tem entrado dentro das igrejas. Olha, irmão, tem que dar tanto. Que Deus não é Deus de miséria, não, viu? Se tiver só R$1, você é um miserável. Você fica com esse R$1 no seu bolso. E os adolescentes, de R$1 aqui, de R$1 ali, juntaram uma boa grana e levaram lá para os meninos. De R$1 em R$1. Quanto foi isso? Mais ou menos? R$134. Vamos abrir um parênteses, né? Os adolescentes dessa igreja estão mais uma vez de parabéns. Cada dia, viu? Estão no foi no evangelismo, no trabalho na Cristolândia, tem sido bênção nas nossas vidas. Né? A palavra diz que a gente tem que dar honra a quem merece honra. Os adolescentes estão de parabéns. Prosperidade, mordomia, isso tem a ver. Agora, prosperidade só com dinheiro, cuidando bem, amado, daquilo que você tem, você vai ter sempre. Eu lembro de uma mãe de uma amiga minha, para encerrar, e ela dizia assim pra gente: a minha avó falava que se eu for uma boa moça, fizer economias, quando quiser sair, vou ter que ter dinheiro para investir de novo. Se eu fizer economias. E se eu também, é outra parte mais engraçada, né? E se eu for uma boa dona de casa, quando eu me mandar limpar a casa, se eu limpar os cantos certinho, bem limpinho, quando eu casar, meu marido vai ser bonito. E eu tinha uns 15 para 16 anos, né? E eu fiquei pensando, todos os dias da minha vida, depois daquele dia que eu ia limpar a casa, eu lembrava disso. Se eu limpar a casa da minha mãe direito, você não, olha, deu certo, né? Limpei a casa da minha mãe. Né? Meninas, não limpem a casa de qualquer jeito. E aí essa
meu marido ia ser bonito, e se eu economizasse, quando eu quisesse sair, eu não ia passar vergonha, sempre ter um troquinho para comprar uma roupinha nova. E aquilo foi ficando na minha mente. Porque às vezes nós nos desesperamos, né? A mulherada quase não se desespera, às vezes briga com o marido, entra em conflito dentro do lar. E não é briguinha besta, tem mulher que entra em conflito sério. Por quê? Nossa, o dinheiro nessa casa entra por aqui e sai pelo ralo. Por quê? Porque não tem controle, não tem mordomia. Quando o mordomo, aquilo que ele tem nas mãos é dele? Não. O mordomo, ele cuida dos bens de alguém, certo? E ele tem que cuidar bem cuidado. E nós também. A Bíblia diz que nós somos mordomos da multiforme graça de Deus. Tudo que nós temos, que é graça de Deus, nós estamos cuidando. E se eu cuido bem, eu vou sempre ter mais. Porque você vai ter aquele que você já tinha, que você cuidou bem, e aquele que vai sendo acrescentado sobre a sua vida. Você vai prosperando. A mesma coisa Deus concede a graça de você comprar, comprei um armário novo. Gruda óleo, gruda tudo. Você não cuida? Aí tem o dinheiro que você podia estar comprando uma outra coisa, investindo numa outra que for necessidade para você, você tem que trocar aquele que você não cuidou bem. Existem tantas questões nas nossas vidas que nós precisamos pensar. E o que eu queria que ficasse claro é que a avareza, amor ao dinheiro, é diferente de prosperidade. Eu vou juntando para mim, eu vou tendo, eu vou crescendo, eu vou ajuntando, eu vou conquistando, eu estou sendo próspero diante de Deus. Nada a ver com prosperidade. Isso tem a ver com avareza. Coisas são diferentes de pessoas. E para encerrar, eu queria que você prestasse atenção nisso. Deus suprirá as suas necessidades básicas. Não coloque seus olhos no que é secundário. Não se enrole com as dívidas. E não perca o contentamento em Deus. Tem um versículo para nós encerrarmos, é 1 Timóteo 6. Timóteo, Colossenses, Tessalonicenses, vem 2 e vem 1 Timóteo 6. Primeira Timóteo 6, para nós encerrarmos. Eu já passei da hora. Diz assim, 6, versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E aqui quando diz desviaram da fé, é porque acreditam que estão fazendo, dizimando, ofertando, e Deus não está atribuindo. Amados, nós temos o básico para vivermos. Já seria motivo para nós estarmos contentes. Mas eu não estou aqui, como eu disse, eu vou encerrar com o versículo que você vai entender, fazendo com que vocês façam um voto de pobreza, né? E não tenham nada. Mas o Senhor já está suprindo as nossas necessidades básicas. Se nós analisarmos e olharmos nas nossas finanças, olha, eu vou economizar, vou cuidar bem do que Deus me deu. Se sobrar um pouco, eu posso investir em outras coisas, né? Eu posso ter uma casa bonita? Posso. O fato é que ninguém fazer voto de pobreza, mas não focar o dinheiro e a vida nestas coisas. Nós temos que ser instrumentos da graça de Deus neste mundo. A razão da riqueza que Deus nos dá é para nós repartirmos. Olha o que diz no versículo 6 e 18. Eu encerro com ele. Olha só. Diz assim no versículo 17, no finalzinho. Mas Deus em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aplisamento. Olha o que diz no 18.
que pratiquem o bem, sejam ricos nas boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Olha só, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. A verdadeira riqueza, Deus nos dá bem sim. Mas para quê? Ricos nas obras, generosos em dar. Já prestou atenção que as pessoas, quanto mais, tem gente que é mão aberta, né? E quanto mais ele dá, mais ele tem? Porque não tem apego às coisas deste mundo. Uma das coisas que nos distancia de ter uma vida próspera é nos focarmos neste mundo, colocarmos nossos corações nas riquezas deste mundo, porque aí os nossos corações não estão em Deus. Onde está o teu tesouro? Onde estão os nossos corações? Se estão em Deus, prosperarão. Se estão nesta terra, os valores deste mundo, tendo que consumir e consumir e consumir, não se atentando às necessidades básicas e priorizando elas, fazendo que aquilo que Deus te deu venha na sua mão e seja bem administrado. Amados, vocês podem ganhar 10 mil. Se o valor que Deus nos dá for mal administrado, for com avareza, ninguém prospera. Então o que nós aprendemos nessa noite é que nossos corações precisam estar no Senhor, para que venhamos prosperar. Administrar bem, estarmos contentes com aquilo que o Senhor nos deu. Buscar outras coisas, sim, mas focados no Evangelho do Senhor Jesus, e não nas coisas e nos valores desse mundo. Amém? Você que jejuou esse dia,